gostaria de vos falar sobre um tema, sobre uma série de sermões, pregações, sobre um tema que vamos ver ali, que é o tema contaminações. Contaminações. E para isso eu peço que abram no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. A ênfase destes primeiro domingo de cada mês é ser uma celebração da ceia do Senhor. E eu quero dar tempo para fazermos isso. Fazemos uma vez por mês, não há nada na Bíblia que diga que outras vezes deve ser. Nós fazemos uma vez por mês, ao primeiro domingo de cada mês. Normalmente, por vezes, celebramos alguma ceia em algum momento especial, na Páscoa, num momento especial. Normalmente é uma vez por mês. E a ênfase do culto é nesta celebração da ceia do Senhor. Mas nós gostamos de rodear a palavra de Deus de qualquer maneira, porque o culto é feito de louvores, é feito as ofertas, é feito os dízimos que se trazem à casa do Senhor, é feito a palavra de Deus, do ensino, da proclamação da palavra de Deus. Amém? E não deixará de ter essa vertente também naturalmente. Diz assim João capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Diga comigo, eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós fomos escolhidos por Jesus, mas com um propósito, que é ir. Com o segundo propósito, que é dar fruto quando vamos. E o terceiro propósito, que é um fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Portanto, nós fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Nós usamos muito o jargão evangélico que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus parece que é um frete que nós estamos, um favor que nós estamos a fazer. Está bem, ok, eu aceito. Não, Ele é que nos escolheu a nós. Amém? Mas Ele escolheu-nos com um propósito. Com um propósito. Não foi para qualquer coisa. Não foi para fazer número. Não foi para Jesus impressionar os anjos ou os demónios ou aquilo que nós quisermos, o mundo espiritual, e dizer, olha, estás a ver quantos é que eu tenho aqui na minha seita. Não foi para isso. Nós fomos escolhidos com um propósito. E fomos nomeados com um propósito. E o primeiro propósito é irmos, para que vades. Irmos. E depois também de irmos, mas darmos fruto, e que seja um fruto que permaneça. Ou seja, nós fomos escolhidos para fazer boas escolhas. A vida é feita de escolhas. E nós fomos escolhidos por Deus para fazer boas escolhas. Lá no Salmo 119, versículo 173, diz assim: venha a tua mão socorrer-me, diz o salmista, pois escolhi os teus preceitos. Nós fomos escolhidos para escolhermos, para fazermos boas escolhas. E o salmista diz que escolheu os preceitos do Senhor. A nossa vida é feita de escolhas, constantemente. Opções. Nós temos que optar sempre por qualquer coisa. Nós temos que decidir, tomar decisões. Tomamos decisões, escolhas sobre aquilo que vamos comer, sobre aquilo que vamos beber, sobre aquilo que vamos vestir. Provavelmente com as senhoras é mais complicado. Tem um guarda-fato cheio e não sabem, enfim, se este vestido fica bem, se aquilo fica bem, e tal, e veste e tira e põe, e agora, estou muito gorda, este não dá, deixa cá ver este. É mais complicado. Os homens é mais meio bola e força. Não é assim, homens? Pois. Nós escolhemos o que vestir, nós escolhemos o que vamos estudar, que curso é que vamos tirar. Nós fazemos essas escolhas. Nós escolhemos o que é que vamos trabalhar. E quando não escolhemos, devemos escolher. Às vezes não há muita hipótese. Mas mesmo assim, há pessoas que estão desempregadas e dizem, olha, tem aqui esta opção de emprego e tem esta. E a pessoa escolhe. Nem sempre, mas normalmente também escolhemos. Nós escolhemos como é que nos vamos divertir. Não é?
como é que vamos passar os tempos livres, escolhemos também. São escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos casar ou não casar. Nós escolhemos com quem casar. Nós escolhemos ter filhos ou não ter filhos, ou quantos filhos vamos ter. A vida é feita de muitas escolhas. Por isso a vida é um risco constante devido à possibilidade das más escolhas. Se nós escolhermos comer alguma coisa que sabemos que nos faz mal, que o nosso estômago não gosta lá muito daquele prato, e nós insistimos pelo prazer que nos dá à boca, daqui a pouco estamos aflitos, fizemos uma escolha. Foi uma má escolha, naturalmente. Já não falo do governo, não é? Então nós corremos o risco de nos deixarmos contaminar por muitas coisas e situações. Por exemplo, nós podemos ficar contaminados por más companhias. Nós podemos ficar contaminados pelas más experiências do passado. Más experiências que tivemos no passado que nos podem condicionar ainda hoje e limitar os nossos movimentos e a nossa cabeça. Nós podemos ficar contaminados por ideias e ideologias. E muitas vezes nós compramos ilusões. Não é? Vamos atrás de alguém, ou de alguma ideia, ou de alguma oportunidade, ou de alguma situação, e só depois, mais tarde, perante o emergir das consequências da nossa escolha, é que nós chegamos à conclusão: bolas, foi uma má escolha. Falemos hoje das más companhias. E se nós olharmos aqui esta imagem que está aqui, estas peras ainda estão na árvore, mas uma está apodrecida, a da esquerda, e está a fazer o que à outra? A contaminá-la, a apodrecê-la também. E normalmente é assim que as coisas acontecem. Nós somos contaminados por várias coisas. Mas hoje vou falar sobre a questão das más companhias. E o cuidado a ter com as companhias. E isto não se aplica só aos mais jovens. Há quem pense que isto se aplica mais aos mais jovens. Não, aplica-se a toda a gente. Normalmente os pais têm cuidado com as crianças, com quem é que eles brincam, não deixam ir assim para a casa de qualquer pessoa. Se for uma criança que seja violenta, ou que tenha um mau ambiente em casa, que o pai seja alcoólico, ou drogado, ou qualquer coisa assim, nós normalmente tendemos a proteger os nossos filhos. Não queremos que eles vão dar-se com essas pessoas. Estamos a procurar protegê-los. Porquê? Porque as más companhias podem contaminar os nossos filhos. Quando são adolescentes e jovens, a mesma coisa. Os pais preocupam-se com quem é que eles andam. Se são pessoas que têm uma vida normal, uma vida digna, uma vida limpa, digamos assim, uma vida normal, ou se são pessoas cheias de problemas, carregados de problemas que possam funcionar como contaminação para os nossos filhos, contaminação moral, ou até noutros campos. E então nós tendemos a proteger. Mas a questão das más companhias tem a ver com toda a gente. Não é só com crianças, adolescentes ou jovens. Tem a ver com gente adulta também. Tem a ver com gente mais idosa também. O Salmo 1, lá no princípio, muito conhecido, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós devemos orientar a nossa vida. Um cristão deve orientar a sua vida e as suas escolhas. Não deve orientar por aquilo que dizem as pessoas que não têm fé, que a Bíblia no Antigo Testamento chama ímpios, nem tampouco por aqueles cuja vida não é exemplar. Por exemplo, não cabe na minha cabeça que uma pessoa divorciada dê conselhos a outra pessoa em relação ao seu casamento. Então, mas se o seu casamento foi um fracasso, como é que aquela pessoa tem moral para dar um conselho
a uma pessoa que está casada. Mas isto acontece tantas vezes. E dir-me-ão assim, mas é que ela pode explicar o que é que aconteceu, está bem, e o resto? E o resto? E a questão de envolvência moral. Não é? Não. Nós não devemos conduzir a nossa vida por conselhos de pessoas cuja vida não é exemplar. Ou pessoas que não têm fé, a mesma fé que nós temos. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, está lá alguma coisa que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na sede do Império Romano havia uma devassidão moral incrível nesta altura. E, portanto, o apóstolo Paulo começa pelo aspecto do corpo. Mas depois diz: e não sendo conformados com este mundo, ou não vos conformeis com este mundo, não vos adapteis a este mundo, mas sendo transformados pela renovação do vosso entendimento, pela mudança da vossa mentalidade, da vossa forma de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que renovar a nossa mente. Não temos que ir atrás de um conselho deste ou daquele, especialmente aqueles que não têm fé em Deus, que não têm um compromisso com Cristo, ou daqueles que, tendo, eventualmente, mas não têm moral na sua vida para nos dar conselhos numa determinada área, porque são pessoas falhadas nessa área. Bom, eu devo dizer que nós devemos ressalvar aqui os conselhos profissionais. Evidentemente, se nós temos um problema para resolver e precisamos do conselho do advogado, nós vamos ter um advogado. Ele aconselha-nos. Ele pode não ser a pessoa ter a família mais maravilhosa do mundo, pode até nem crer em Deus, mas é um conselho profissional. Estamos a falar de outra coisa. A mesma coisa diga em relação a um psicólogo. A mesma coisa diga em relação a um professor. Estes casos, ou até um gestor de negócios, pessoas que dão conselhos profissionais. Isto é outra secção. Isto é outra coisa. Mas ainda assim, nós devemos passar esses conselhos profissionais pelo crivo ético que nós temos. Assim. Porque há muito psicólogo aí a dizer a uma pessoa que está deprimida: você não vai à igreja, vai fazer o quê? Vai, mas é aos bailes, vá, divirta-se, não sei o quê. E pensam que é assim que a pessoa resolve o seu problema. Quantas pessoas eu atendi que tinham passado por psicólogos e que lhes deram esse conselho e que não resolveu nada, que o problema das pessoas não era isso. Não é? Então, mesmo os conselhos profissionais, os conselhos técnicos, nós devemos passá-los pelo crivo ético. Mas vou mais longe ainda, irmãos. Mesmo os conselhos de irmãos nossos na fé, nós temos que pôr na nossa cabeça que a decisão sobre a nossa vida é sempre nossa. Não são os outros que nos têm que dizer o que é que nós devemos fazer. Os outros podem dar um conselho. Sabe, normalmente as pessoas dizem: se fosse a ti fazia assim. Pois, mas é que aquela pessoa é uma pessoa diferente da outra. E se calhar aquilo que funciona para aquela pessoa, para a outra não funciona. Porque tem uma estrutura, uma personalidade diferente. É muito fácil dar esse tipo de conselhos. Se fosse assim, a ti fazia assim. Pois o problema não é meu, obrigado. Um dia eu estava numa reunião com muita gente, com colegas, e a situação estava muito estranha. E eu estava a ser muito pressionado. E terminou a reunião da manhã, e eu fiquei a dar uma resposta no início da tarde, depois do almoço. E durante esse período de almoço, houve colegas que vieram ter comigo e disseram: tu dizes aquilo que eles querem, para te deixarem em paz. Amigos meus, de coração, do peito, mas que eu sabia que estavam a dizer aquilo porque estavam a sofrer quase tanto como eu. E então diziam: diz o que eles querem, pronto, para não me chatearem.
E outros disseram, se tu tens consciência que estás a fazer a coisa certa, então vai até ao fim. E portanto ouvi conselhos opostos. Mas durante aquele tempo de almoço eu tive em oração e em reflexão e tudo isso. E senti paz na decisão que eu tomei. E a decisão que eu tomei era a pior possível para mim. Ou seja, eu cheguei lá, depois do almoço, fui falar e disse, eu ouvi colegas meus que me disseram isto, mas como eu penso pela minha cabeça, eu decidi isto. Depois sofri as consequências, mas eu fiquei bem com a minha consciência, fiquei em paz com Deus e fiquei em paz comigo próprio. As nossas decisões somos nós que as tomamos, não são os outros por nós. Nós nem sequer podemos tomar decisões pelos nossos filhos quando eles são maiores de idade. Não podemos nem devemos. Podemos aconselhar, podemos fazer ver a realidade tal como nós a sentimos, como nós a percepcionamos, mas nós não podemos tomar decisões por eles. Porquê? Porque senão eles nunca vão ser autónomos, eles nunca vão crescer. E portanto é bom a multidão dos conselheiros, é verdade, a Bíblia diz isso, mas a decisão somos nós que a tomamos. Amém, irmãos? Amém. Logo nos inícios do meu ministério, há muitos anos, havia uma família que frequentava aqui a igreja. E um dia, a irmã, uma mãe de família, tá? Veio ter comigo e pediu um aconselhamento pastoral. E eu tinha por hábito pedir a Deus, quando vinha atender pessoas que vinham ao aconselhamento, dizer: Deus, dá-me discernimento de espíritos, para que eu possa entender o que está para lá, por trás das palavras, o que está no coração desta pessoa. Era uma oração que eu fazia dentro de mim, em espírito. Eu orava sempre: Deus, dá-me discernimento de espíritos, dá-me discernimento de espíritos, para eu entender o que está no coração desta pessoa. Porque as pessoas muitas vezes dizem aquilo que lhes convém, não dizem, não explicam tudo, não é? Dizem aquilo que lhes convém. E aquela irmã disse-me: olha, pastor, sabe, eu já sou casado há muitos anos, ela tinha 2 filhos, uma ainda criança, outra mais velha, adolescente, e o meu marido é alcoólico, coisa que eu sabia, ele não era crente, não frequentava a igreja também, e ele vem do café todos os dias, vem com uma mamadeira, e depois começa a gritar com os miúdos já estão a dormir, ele vem tarde, e às vezes até lhes bate, e não sei o quê, e eu não aguento mais, eu vou sair de casa, pastor. O que é que o pastor diz? Eu naquela altura já sabia alguma coisinha da vida, disse assim cá para mim: cá para mim vens de carrinho, se estás à espera que eu te diga o que é que vais fazer. E eu pensei: não. Então o que é que eu fiz? Eu disse à irmã: olha, é assim, se a irmã decidir sair de casa, pode acontecer isto. Se a irmã continuar, pode acontecer isto, mas a decisão é sua. Eu vou orar pela irmã, nós vamos orar, Deus vai estar consigo, Deus vai dar uma orientação para que a irmã sinta paz, mas a decisão é sua. Sabe o que é que ela queria? Que eu pusesse um carimbo na decisão que ela já tinha tomado, que era para depois ir dizer: eu saí de casa porque o pastor disse-me para eu sair de casa. Pois, não, eu não caí nessa. Depois comecei a fazer mais perguntas e disse: então, ela já tinha falado com a irmã dela, ia para a casa da irmã, e perguntei: o que é que os seus filhos dizem disso? Os meus filhos são contra eu sair de casa. E eu aí pensei assim: isto está complicado, isto não está bem, isto está aqui, qualquer coisa não está bem contada. Conclusão: não dei uma solução para ela, para que ela não fosse dizer que eu tinha dito para fazer assim ao sábado. Expliquei-lhe a situação, mostrei que a decisão era dela, e ela não saiu de casa, e tanto quanto eu sei, os filhos hoje já são crescidos, são adultos, são casados, e que tanto quanto eu sei, ela ainda vive com esse homem, com o marido.
As decisões somos nós que as tomamos. Não é ninguém a tomar, nem é o pastor, nem é um irmão, nem é uma pessoa amiga do peito, que diz o que é que nós vamos fazer. Nós temos que ser crescidos, nós temos que ser maduros e tomar as nossas decisões. Amém? Mas também vos digo, o problema não está normalmente em haver multidão de conselheiros, como diz Salomão. Normalmente não está aí. O problema maior, hoje em dia, está nas pessoas que não pedem conselhos a ninguém para tomarem as decisões na sua vida. E quando nós não refletimos suficientemente sobre as decisões que vamos tomar, ou não ouvimos ninguém da nossa confiança que nos ajude, nós podemos meter grandes arruadas na vida. Eu ainda não era pastor nesta igreja. Houve um irmão, tinha sido imigrante em França, e regressou aqui para Setúbal, e ele tinha umas economias, tinha ganho lá, durante os anos que tinha estado imigrado, ele e a família, e havia aqui um outro irmão com quem, não sei como é que a coisa surgiu a ideia de fazerem uma sociedade. Montaram um negócio, uma sociedade, o que vinha de França dava dinheiro, o outro tinha mais experiência do assunto em si. Não vou dizer o que é, senão os mais velhos descobrem o que é que eu vou falar. E pronto, fizeram sociedade, não perguntaram a ninguém, não pediram conselho a ninguém. Passado pouco tempo, a coisa começou a dar problema. E a pessoa que era pastor na altura disse-me assim: ó bispo, você já viu? Estes fulanos não vieram ter comigo para pedir um conselho se deviam fazer uma sociedade ou não. E agora andam os dois a chatear à vez porque as coisas estão a correr mal, a fazer queixas um do outro. Já viu isto? Pois é. O problema é que as pessoas depois não pedem conselho para nada. Resolvem. Tomam decisões. Não refletem. Não pedem a Deus orientação. Não pedem o conselho a quem os possa aconselhar. E então fazem más escolhas. Mas nós fomos escolhidos para fazer boas escolhas. Diga comigo, fomos escolhidos para fazer boas escolhas. Então, além do caminho dos pecadores, o salmista alerta também para aqueles que param, além que param no caminho dos pecadores. Então isto significa frequentar assiduamente lugares onde se costuma juntar quem não tem temor a Deus. Tem algum perigo. Frequentar assiduamente tem algum perigo. Sabe uma coisa? No antigo Israel, a lei de Moisés era muito dura contra a ligação sentimental ou espiritual dos hebreus com outros povos. Por exemplo, através de casamentos mistos entre hebreus e pessoas não hebreias. Ou os cultos e costumes pagãos. Portanto, a lei de Moisés era muito rígida em relação a isso. No entanto, a lei de Moisés não tinha um espírito de racismo ou xenofobia. Não tinha nada contra estrangeiros. Pelo contrário, a lei de Moisés era muito aberta a acolher estrangeiros. Mas não queriam os israelitas que os hebreus se misturassem demasiado. Porquê? Por causa das influências, por causa das contaminações. Amém? Então, quando nós paramos no caminho dos pecadores, quando nós assentamos arraiais no caminho dos pecadores, como diz o salmista, aquele que se detém no caminho dos pecadores, quando nós frequentamos assiduamente os mesmos círculos de pessoas que não têm temor a Deus, de pessoas que não nos acrescentam nada, nós estamos a correr um determinado perigo. Mas o terceiro estágio mais complicado é quando eles se assentavam mesmo. Não andavam, não apenas paravam, mas se assentavam na roda dos escarnecedores. Paulo dizia aos Coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E nós precisamos guardar os nossos ouvidos. Não é? E há um princípio muito bom
que é, se alguém vem me dizer mal de outra pessoa, eu não devo ouvir, ou então digo, ok, eu vou ouvir, mas só vou ouvir se você for capaz de dizer isso na presença dessa pessoa. E acaba-se metade dos mexericos, metade dos problemas. Os brasileiros, nossos irmãos brasileiros, o povo brasileiro, tem um ditado muito engraçado que diz: o meu ouvido não é pinico, não. Há pessoas que os ouvidos servem para deitar o lixo. O meu ouvido não é pinico, não. Portanto, nós não somos obrigados a ouvir aquilo que não presta, o lixo, a porcaria. Não. Não é para isso que nós somos chamados. Nós devemos guardar os nossos ouvidos, como devemos guardar os nossos olhos, como devemos guardar a nossa língua, como devemos guardar os nossos pés, as nossas mãos. Agora, irmãos, isto não significa que não tenhamos amigos que não partilham a nossa fé, desde que nós não nos deixemos influenciar por eles naquilo que pode contradizer a nossa ética cristã, o Evangelho, a ética do Evangelho. Eu tenho amigos, dou-me com muita gente que não tem fé, mas não me deixo contaminar. Não me deixo contaminar. Eu sei que a contaminação é um perigo, por isso eu não me deixo contaminar. Não chego assim tão perto, não fico tão encostado, como estão aquelas peras ali, que a contaminação é inevitável. Não. Eu guardo alguma distância. E aí não há problema. Amém? Nós é que temos que ser uma boa influência, um bom cheiro de Cristo. Nós é que temos que influenciar aqueles que não conhecem Jesus. Nós é que temos que refletir o Cristo que há em nós. É isso que somos chamados a fazer. Os sentimentos humanos são volúveis. Nós somos influenciados por aquilo que vemos e ouvimos. Sabe qual é o ponto fraco do cristão? É justamente este. O ponto fraco do cristão são os sentimentos e emoções, é a mente e é a vontade. Aquilo que nós chamamos a alma. A vontade, a mente e as nossas emoções e sentimentos. É aí que é o campo de batalha. Não é no corpo. O corpo faz aquilo que a cabeça manda. Não é o corpo. Também não é o espírito. O espírito está em ligação com Deus. O problema é a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e é aí que nós somos atacados espiritualmente tantas vezes, e é aí que nós muitas vezes falhamos. Então devemos ser sábios e preservar a nossa alma, preservar das contaminações. Quando falamos de más companhias, eu não estou a dizer que os irmãos não se devem dar com ninguém, muito pelo contrário. Vocês têm que se dar com... têm familiares que não são crentes, vocês têm vizinhos que não são crentes, vocês têm colegas na escola que não são crentes, vocês têm colegas de trabalho que não são crentes, têm amigos que não são crentes. Eu não estou a dizer que não se deem com eles, de maneira nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário. Mas que estejam atentos às contaminações. Estejam atentos e renovem a vossa mente. Renovemos a nossa mente. Eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu quero pensar como Deus pensa. E para saber como é que Deus pensa, eu tenho que conhecer a sua palavra. Eu tenho que estar aberto ao seu Espírito. Eu tenho que ter comunhão com Ele, para eu saber o que é que Deus sente e o que é que Deus pensa. E é isso que vai dar a capacidade para saber pôr à beira do prato aquilo que não presta, para pôr as espinhas à beira do prato. Fazer aquilo que nós fazemos quando comemos peixe. Nós abrimos o peixe, tiramos aquilo que é bom e o que não é, pomos à parte. E na nossa convivência também é assim. Antigamente, o que se dizia às pessoas nas igrejas era praticamente não deviam conviver com ninguém. Ainda hoje há igrejas mais conservadoras em que os crentes não se dão com ninguém, a não ser que sejam crentes também. Não se dão com ninguém. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é um auto-enclausuramento. Nós não estamos aqui para nos auto-enclausurar. Isso foi o que fizeram os monges no século XII, a partir do século XII, quando as pessoas viam que a igreja estava corrompida, que o mundo, a sociedade estava corrompida, então eles inventaram os mosteiros, os conventos,
e ergueram paredes, e foram lá meia dúzia deles com uma regra muito rígida e com um ideal muito rígido para fugirem da corrupção que estava no mundo, inclusivamente na igreja. Mas Deus não nos chamou para estarmos fechados atrás do muro. Deus não nos chamou para nós pensarmos que somos mais puros que os outros. Nós somos pecadores, salvos pela graça. Nós somos todos feitos da mesma massa. Crentes e não crentes, somos todos feitos da mesma massa. A única diferença é que quando nós temos Cristo no nosso coração, quando nós nos convertemos verdadeiramente a Ele, então nós vemos as coisas de uma forma diferente e nós agimos em conformidade com isso. O nosso alvo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. É para Ele que nós tendemos a imitar. É Ele que nós queremos imitar. E assim, sabendo que somos fracos, sabendo que a carne é fraca, sabendo que somos limitados, sabendo que não somos santarrões nenhuns. Eu pelo menos não quero ser santarrão. Santo é uma coisa, santarrão não. Mas o caminho da santidade é um processo, é um caminho. Amém? A santidade tem dois aspectos. Tem um aspecto posicional e tem um aspecto progressivo. Nós, no dia em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador de todo o nosso coração, nós fomos passados das trevas para a luz, como diz no Evangelho. Nós fomos colocados num território chamado o Reino de Deus, num lugar de santidade. E Deus olha para nós e não vê já o nosso pecado, porque as nossas vestes estão lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então Ele vê-nos para nós, para Ele, nós somos santos. Amém? Mas nós sabemos que continuamos a ser pecadores, continuamos a ser limitados, continuamos a falhar tantas vezes. Então esse caminho da santidade, esse processo é progressivo. Nós tendemos a ser santos, nós procuramos ser santos. Como quem? Como Jesus. Não santos de altar, não santarrões, não santos de toca no choço, não santos a fingir, não hipocrisia religiosa, mas procuramos fazer aquilo que é o nosso papel, olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, para que isso aconteça, é preciso que nós possamos evitar as más companhias, no sentido em que eu falei. É preciso que nós tenhamos esta capacidade espiritual para saber lidar com aqueles que não têm fé, lidar com aqueles cuja vida não é inspiradora para nós, mas mantendo alguma distância, mas sermos capazes de manter o nosso padrão, a nossa ética, aquilo que deriva do Evangelho. Porque, ao fim e ao cabo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Ser discípulo de Jesus Cristo não significa ser perfeito. Olhem para os 12 que andaram com Jesus. Mais perto de Jesus, aqueles 12 discípulos, os apóstolos. Olhem para eles. Tão atitudes de carnalidade, fraqueza, às vezes tiradas perfeitamente horríveis. No entanto, eles estavam no processo. Estavam no processo de conhecer Jesus. Hoje nós estamos numa posição melhor, porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Amém? Estamos numa posição melhor. E estamos numa posição melhor porque temos as Escrituras para nos orientar. E temos o Espírito Santo que está na igreja. Nós somos muito melhor do que estavam aqueles 12. E, portanto, estamos em mais condições de poder vencer o mundo, como a palavra de Deus nos diz, para nós vencermos o mundo, vencermos este sistema, vencermos esta mentalidade que vai contra Cristo, esta mentalidade que se opõe a Deus. Amém? Não estou a falar de religiosidade, não estou a falar de moralidade, estou a falar do que é realmente ser espiritual, o que é conhecermos a vontade de Deus, procurarmos tender para cumprir na nossa vida, em todas as áreas, a vontade de Deus. E isso se passa por nós não nos deixarmos contaminar com as coisas deste mundo, apodrecer com as coisas deste mundo. Sabe o que é que Jesus falou no sal da terra? E disse: vocês, os discípulos, são o sal da terra. Nós sabemos porque o sal era aquilo que evitava que quer o peixe, quer a carne apodrecesse. Não havia frigoríficos. Era feita uma salga. Nós temos aqui na Troia, que tem em Setúbal, salgas antigas do tempo dos romanos.
era salgado, e então evitava apodrecer. Nós somos aqueles que evitam que o mundo apodreça por completo. Então, em vez de ficarmos muito admirados, veja lá, aconteceu isto, mas que coisa horrível, em termos morais, está a acontecer isto no mundo. Em vez disso, em vez de nós nos lamentarmos e fazermos assim uma tirada moralista, que há tanta gente que gosta, é preferível que nós dobremos os nossos joelhos, oremos a Deus e oremos e digamos: Senhor, ajuda-me a ficar firme. Ajuda-me a ficar firme, a Tua palavra. Ajuda-me a ser um exemplo. Ajuda-me a exalar o bom cheiro de Cristo. Ajuda-me a fazer a diferença. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Esta manhã, Senhor, oramos para que nos possas conduzir ao longo deste mês neste tema das contaminações, Senhor. Para nós, Senhor, podemos ficar alerta sobre aquilo que, como devemos andar, Senhor, na Tua presença, Pai, e para não nos perante os outros, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer boas escolhas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a evitar as más companhias, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a podermos lidar com aqueles que não Te conhecem, mas de uma maneira sábia, ó Deus, para que verdadeiramente nós não apenas não sejamos contaminados, mas possamos passar influência àqueles que estão à nossa volta. Possamos fazer a diferença. Que eles possam ver o Cristo que está em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos. Amém. Amém. Amém.